Desmistificando o Tantra e os segredos dessa filosofia sagrada. Meu nome é Vitória Mansur, eu sou terapeuta quântica de empoderamento feminino e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa filosofia e as principais práticas, os principais rituais, o que significa ser tântrico, né? Então vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre tudo isso. Então vamos lá, meus amores. Olha, o Tantra é uma filosofia que surgiu há muitos anos atrás. Ele tem ligação com o budismo, com o taoísmo, com algumas outras religiões, mas eu não quero me alongar muito nessa história não, porque eu tô aqui para contar para vocês a parte mais prática e a parte que vocês vão poder usar literalmente no dia a dia de vocês. Então, o que você precisa entender de mais importante do Tantra é que ele é uma filosofia que ele acredita que tudo é divino e que tudo é sagrado. Então, não tem mais aquela coisa de que ele divide o mundo em dois. Então, o que a gente vive aqui no terreno é proibido, é pecado, e o que a gente vive no céu é que é divino. Não. Ele fala que todos os nossos atos são divinos porque somos uma consciência superior, né, manifestada aqui na Terra. Então, isso torna o sexo também algo divino. E aí, a gente consegue usar o sexo, usar a relação, para poder atingir a iluminação. Então, o importante de entender aqui é que não é só uma coisa de bagunça e tal, é algo que serve para potencializar o teu prazer, porque ele tira todas essas camadas de vergonha, de culpa, de medo, ele tira tudo isso de dentro de você, porque ele normaliza e, inclusive, ele torna isso algo divino. Então, ele leva de um paradigma para o outro, né? Isso é uma das coisas mais importantes de entender. Quando a gente fala de Tantra, a gente precisa falar de entrega, a gente precisa falar de conexão. Então, se eu puder dar um aviso para vocês, esse aviso é que vocês pratiquem com alguém que vocês confiam, porque a gente abre muito o nosso campo e a gente gera uma conexão muito forte. E isso pode causar problemas depois se não forem duas pessoas com a cabeça no lugar, porque a gente acaba conectando muito, trocando muito e entrando inclusive num estado meditativo junto. Então, a troca é muito grande, a conexão é muito grande, prestem atenção com quem vocês vão praticar isso, porque é algo muito poderoso. Uma coisa que a gente precisa falar também é a questão da entrega, né, da vulnerabilidade. Então, antes de começar, a gente precisa entender que o Tantra e o sexo tântrico é algo que sempre vai ser muito devagar. É sobre o máximo que você consegue prolongar o seu prazer e não sobre o mais rápido que você consegue chegar lá. É pelo contrário, é quanto mais você consegue demorar, é quanto mais você consegue criar os picos, mas se manter aqui em cima sem dar um pico e cair. Então isso é uma das coisas mais importantes da gente entender. E para isso, antes de tudo, antes de começar o sexo tântrico, a gente precisa gerar uma conexão. Então por isso a questão de sentar um de frente para o outro, por isso a questão do olhar, por isso essa questão do toque mais sutil, né, que vai fazendo assim, que vai ativando toda a pele, que vai ativando todos os mini chakras que a gente tem pelo corpo, porque a gente tem os 7 chakras principais, que é por onde vai subindo a Kundalini, e a gente tem mini chakras pelo corpo inteiro. Então, para ir ativando cada um desses mini chakras, para que você possa abrir o seu corpo, preparar o seu corpo, preparar essa conexão para o sexo tântrico e para conseguir manter esse prazer aqui em cima. Quando a gente fala de sexo tântrico, não significa necessariamente o não gozar, mas evitar os picos de gozar e cair lá embaixo e ter que esperar. Então, é a técnica do edging aqui no Ocidente. Então, você sobe, quando você está quase lá, você desce um pouco. Aí você sobe, aí quando está quase lá, você desce um pouco. E você vai fazendo esse treinamento. Você pode fazer isso a 2, ou você pode fazer isso sozinho também na masturbação. Tem um exercício tântrico, que no Tantra a gente não chama de masturbação, a gente chama de toque de alto amor, que é essa questão de você ficar lá no toque de alto amor, explorar o corpo inteiro, não focar só nas áreas erógenas genitais e de você ficar lá no toque de alto amor por pelo menos 1 hora antes de gozar. Ou seja, você vai ampliando, estendendo esse prazer e você vai entendendo a sua capacidade orgástica, você vai entendendo a quantidade de prazer que seu corpo é capaz de sentir. Outra coisa importante que a gente precisa entender no Tantra é de abrir o nosso campo, de estar completamente entregue. Principalmente para vocês, gostosas. Eu sei que isso acaba sendo uma coisa mais difícil. Então, primeira coisa para a gente conseguir entrega é confiar na pessoa que está com a gente. Segunda coisa para a gente conseguir entrega é a gente conseguir já praticar meditação antes do sexo tântrico,
para conseguir sair da cabeça e descer para o corpo. Então, se você ainda não pratica meditação, isso é muito, muito importante para que você consiga evoluir dentro do Tantra. Outra coisa que é importante da gente entender é a conexão pós-orgasmo, ou seja, de continuar junto, de continuar fazendo carinho, a questão de manter o olhar, né? Então, assim, o antes e o depois também são muito, muito importantes durante essa prática. Eu quero perguntar para vocês me contarem nos comentários, se vocês já praticam o Tantra, se essas dicas elas são básicas para vocês ou se é uma novidade e o que mais vocês gostariam de saber, porque daí eu gravo novos vídeos baseados nas dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscreverem aqui no canal e a gente vai se falando. Beijo!